Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de física, onde hoje nós iremos estudar cores. Iremos ver o que são cores primárias, secundárias e terciárias, certo? Esse conteúdo de hoje, ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 17 e 20. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Primeiramente, vamos entender o que é cor. Então, define-se cor como sendo a sensação produzida quando a luz de diferentes comprimentos de onda atinge a retina do olho humano, tá certo? Então, cor é o que o olho humano interpreta da remissão da luz refletida de um objeto, que foi emitida por uma fonte de luz por meio de ondas eletromagnéticas, partículas do espectro visual, tá certo? Então, as cores, elas são divididas pela forma como se, tá certo, relacionam entre si. Elas são chamadas de cores primárias, secundárias ou terciárias, ou ainda de cores quentes, frias ou neutras, tá certo? Então, o que seriam essas cores quentes, frias e neutras? Então, as cores quentes, elas são relacionadas à sensação de calor, tá certo? E são associadas ao fogo e à luz. Então, são elas o vermelho, tá certo? O laranja e o amarelo. Já as cores frias, elas são relacionadas à sensação de frio, assim como a água. São elas azul, tá certo? Verde e violeta. Já as cores neutras estão entre os tons marrons e cinza, certo? E são derivadas do preto e do branco. Também são todos os subtons das outras cores de tonalidades mais fracas afetadas pela mistura do preto e do branco, tá certo? Elas não possuem muito reflexo e não estão presentes no círculo cromático, certo? Então, agora vamos entender a composição das cores primárias, secundárias e terciárias. Vamos ver primeiramente as cores primárias, tá certo? Então, as cores primárias são quem? O azul, o vermelho e o amarelo, certo? São as cores que podem ser usadas para combinar e criar outras cores. São também chamadas de cores puras, tá certo? Então, as cores primárias são um conjunto de cores que podem ser combinadas para criar outras cores, ou seja, misturando uma cor com outra, originando uma segunda cor. Então, as cores primárias, baseadas na combinação de cores subtrativas, são o azul, o vermelho e o amarelo, tá certo? Vamos entender agora o que são cores secundárias. Então, as cores secundárias, elas surgem com a mistura de duas cores primárias, certo? Então, quem são as cores secundárias? O verde, o laranja e o roxo. O verde, que é a mistura do azul, mais o amarelo. Essas duas cores aqui são cores primárias, tá certo? O laranja, que é a mistura do vermelho, mais o amarelo, tá certo? E o roxo, que é a mistura do azul com o vermelho, tá certo? Então, as cores secundárias são originadas pela mistura das cores primárias, ou seja, quando misturamos o azul, o vermelho e o amarelo entre si, originando uma segunda cor. Então, as cores secundárias são, como nós vimos, o verde, o laranja e o roxo, certo? Vamos entender agora as cores terciárias, ok? Então, as cores terciárias, elas são o resultado da mistura de uma cor primária e outra cor secundária, tá certo? Então, quem são as cores terciárias? O laranja, o oliva, o celeste, o violeta, o rosa e a turquesa, tá certo? O laranja, que é a mistura do vermelho mais o amarelo, tá certo? O oliva, que é a mistura do verde mais o amarelo, o celeste, que é o azul, mais o ciano, o violeta, que é a mistura do azul com o mangueta, o rosa, que é o vermelho mais o mangueta, tá certo? E o turquesa, que é o verde mais o ciano.
Então, aqui, as cores terciárias são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor, tá certo? Então, temos aqui as cores terciárias, como eu mostrei para vocês, que são quem? O laranja, o oliva, o celeste, o violeta, o rosa e o turquesa, tá certo? Então, a mistura dos raios luminosos de todas as cores faz com que nossos olhos percebam a luz branca, certo? Por outro lado, quando a decompomos, como no caso de a luz branca passar por um prisma ou pelas gotas de água da chuva, tá certo? Conseguimos ver as cores que o compõem, tá certo? Então, esse efeito luminoso só pode ser observado pelo comportamento das ondas eletromagnéticas, as quais compõem a luz, tá certo? Então, um outro ponto que é interessante abordarmos é sobre as cores preta, tá certo? E branca. Na teoria, a ausência de cores originamos o branco e a mistura de todas as cores originamos o preto. Tratando-se de cores, pigmento, o branco é cor, tá certo? Então, podemos concluir com esse capítulo que a luz solar ela chega na Terra através das ondas eletromagnéticas e ilumina nosso planeta. Quando admiramos, por exemplo, um arco-íris, temos o privilégio de observar um grande fenômeno óptico, não é verdade? Denominado dispersão da luz. Sabemos que existem também outros fenômenos ópticos, como no caso da reflexão, da refração e absorção, que nós estudamos lá na aula passada, não é verdade? E só são possíveis de identificá-las com a presença de quem? Da luz. Então, a visão humana só acontece devido à existência dela, à existência da luz. E nosso sistema nervoso produz todas as imagens e cores que nossos olhos são capazes de captar, tá certo? Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procure lá no direct a partir das 3 horas, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será cores primárias, certo? Então, corram lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, na parte de ciências, e irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 19 e 22. Tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, estejam lá me procurando, que eu estarei à disposição de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Vejam só, tem um experimento para vocês fazerem nessas atividades. Se vocês conseguirem fazer, mandem lá para mim a foto, tá certo? Para eu poder visualizar, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima aula.